Olá, pessoal. Boa noite. Desculpe, nós estamos com um pequeno problema de conexão. Boa noite. A live é para começar às 9 horas. Agora são 9h12. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bom? Gabriel. Peço desculpas. A conexão está um pouco ruim. Então está caindo. A live é para ter começado às 9, mas a gente está com algumas instabilidades de conexão. Então eu peço, se eventualmente eu cair, imediatamente eu vou tentar me conectar de todas as formas possíveis, tá, pessoal? Choveu bastante. Esta live nós realizaremos o nosso primeiro sorteio de um agitador com essa tecnologia para uso em até 5 litros. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse agitador que a gente vai sortear, aço inox 316 verde, compatível com qualquer furadeira ou agitador de laboratório. Por incrível que pareça, as pessoas acham que ele trabalha nesta face, mas não, ele trabalha assim. É um equipamento para ancoramento inferior. A gente tem procurado atender a expectativa de todo mundo. A gente já tentou fazer live na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, e a gente constatou que a configuração de segunda-feira é o melhor dia para a gente bater um papo. Então, toda segunda-feira eu estarei às 9 horas aqui para um bate-papo, respondendo dúvidas que chegam ao longo do dia de hoje. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim. Eu vou convidar a Luciane, que trabalha comigo, é responsável pela parte de operações. Como eu não enxergo muito bem, ela vai auxiliar na manutenção das perguntas e monitoramento para facilitar. E ela também que fará o sorteio. Agora vamos lá. Participar. Quem tiver dúvidas, vão mandando mensagem. Eu sou Henrique, sou responsável pelo departamento de produtos e marketing da Soelices. Olá, Lu, boa noite. Tudo bem? Olá, olá, Ike, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço pelo convite, pela participação. Vou ficar por aqui monitorando todas as perguntas e também auxiliando com o sorteio. Perfeito, muito obrigado. Aí ela vai monitorar e depois ela retorna aqui para poder fazer o sorteio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ela vai mandando mensagem. Eu estou em sincronicidade com ela no Teams, então a gente vai conseguindo elucidar. Perfeito? Vamos só pedir para quem tiver interesse em participar do sorteio, que escreva um comentário, eu quero. Escreve eu quero, que eu já vou fazer a anotação do nome aqui para posteriormente fazer o sorteio. Perfeito. Tá ótimo. Obrigado. Agora, para encerrar, ou você prefere ficar por aqui, Lu? Pode ficar Então sim. vamos lá. Dúvidas. Pessoal, primeiro a gente vai responder as dúvidas que chegaram ao longo do dia de hoje, para depois, na sequência, as dúvidas que estão chegando pelo chat. Então vamos lá. Essa conexão está um pouco ruim. Vocês falam de onde, pessoal? Do Brasil, eu vi que tem gente da Argentina, gente de Santiago. Lu, tá por aí? Oi, tô sim. Vamos lá. Perguntas. Nós temos uma pergunta que veio através do nosso direct hoje, de um cliente que trabalha com um tanque um pouco grande, né, uma capacidade de litros bastante elevada. Ele trabalha com 5.000 litros e a pergunta dele é por que ele deveria usar mais de uma hélice por eixo? Qual é o nome dele, por favor? André, ele fala de Sorocaba. André, boa noite, tudo bem? Muito prazer.
Quanto mais hélices no mesmo eixo, é melhor para você facilitar a vida do que está acontecendo na parte interna do tanque. O exemplo mais simplório que eu posso trazer para você, imagine que tem uma cegonheira. Essa cegonheira tem o eixo direcional, que é o primeiro. O segundo é o de tração, onde acontece ali a força motriz, distribuição e sustentação. Então você pega um veículo bastante extenso, ele é distribuído em diversos eixos, e em cada eixo tem pelo menos 4 ou 6 pneus. Imagine se você tivesse uma cegonheira daquele tamanho, de uma forma que tem um comprimento bastante extenso, com 2 eixos. Ele vai tombar de qualquer jeito. Você vai ter ele vai tombar. Ele vai ter uma velocidade limítrofe, você vai ter uma capacidade de armazenamento também reduzida, por isso que é distribuído. Isso se faz presente também na mecânica de fluidos. Então, se você tem um tanque com uma capacidade de volume útil bastante elevada, é super redentor que você trabalhe com mais eixos e mais hélices por eixo. Nunca, em hipótese alguma, trabalhe com um eixo só e uma hélice muito grande. Esqueça o cálculo de 1/3 ou 1/4 do diâmetro do seu tanque para você configurar a sua peça. Isso já ficou para trás. Uma hélice muito grande, você tem um custo elevado de aquisição, porque ela tem que ter uma chapa mais espessa, é difícil de você balancear, difícil de manusear. Tem um ditado, quem tem um não tem nenhum. Então, se você tem qualquer imperfeição, qualquer instabilidade, ela vai prejudicar de uma forma muito agressiva o eixo, castelo, o mancal, a ponta do eixo do seu motor. Logo, se você diminui o tamanho dessa hélice e distribui de uma forma equitativa, orientada para o cálculo estruturado de mecânica de fluidos, vamos deixar isso bem ressaltado, você consegue substituir aquela força enorme e única que você tem por diversos outros vetores que vai facilitar o escoamento do fluido. Então ele vai ter uma corrente de fluxo muito mais orgânica, nativa, onde você não vai recrudescer os coágulos, as imperfeições, e você vai ativar o que há de melhor para que dentro do cenário você encontre ali um coeficiente de viscosidade com menor esforço motriz. Ou seja, você vai misturar melhor, mais rápido e com menos passivos. Perfeito? Se eu não respondi, ficou alguma dúvida, manda um direct para mim aqui, que depois a gente pode marcar uma videochamada. Próxima dúvida. E que acho importante avisar, tem bastante gente entrando agora. Mais uma vez, quem quiser participar do sorteio da hélice laboratorial, precisa escrever nos comentários, eu quero. Perfeito. Eu quero. Temos uma pergunta aqui. Como saber se preciso de 2 hélices no meu eixo? Quem perguntou foi o professor Café com Cosmetologia. Professor Carlos. E aí, professor Carlos, tudo bem? Você pode repetir a pergunta, porque teve um delay aqui. Como saber se preciso de 2 hélices no meu eixo? Se você não está conseguindo encontrar um coeficiente de viscosidade no tempo que ele foi planejado pelo seu fornecedor de matéria-prima. O Brasil tem um déficit muito grande de desenvolvimento de matéria-prima. Então, tudo nosso é importado. Então, quase sempre ela vem hidratada, ou seja, ela já está um tempo esperando, ou desidratada. Então, você precisa trabalhar. Para você extrair o que há de melhor daquela matéria-prima, você precisa ter um entendimento profundo com o seu fornecedor, para saber, olha, com esse vetor, com isso aqui, eu vou encontrar o meu coeficiente de viscosidade em quanto tempo. Isso é básico, tá? Se não você encontrar, é porque tem alguma coisa errada. Isso é o primeiro elemento. O segundo, eu acho que é o mais básico, tá?
é você ter um entendimento se você está conseguindo formar o vórtex com exatidão. Existe, em mecânica de fluidos, 9 elementos para você identificar uma homogeneização limpa. Então você pode criar step by step um monitoramento para saber se aquela formação está sendo ideal. É difícil você ter essa interpretação a olho nu. O senhor é professor, a gente conversa bastante. Isso é fácil para o senhor, mas acho que para muita gente que está aqui não deve estar tendo a compreensão exata. Imagine que nós temos um liquidificador, esses convencionais que a gente compra em qualquer loja de eletrodoméstico. Quando você faz uma receita bastante sólida, ou que tem um índice de sólido, líquido, não tão compensado, quase sempre você não vê o vórtex. Você vê bolhas. Esse é o movimento browniano. O exemplo mais simples que tem é você botar água e óleo no seu liquidificador. Se você encher até a metade e ligar ele no máximo, qualquer liquidificador, aquele é o movimento de vórtex perfeito. Aquele é o movimento de metros por segundo ideal para você conseguir a desestabilização molecular. Se por um acaso ele estiver sendo expelido pela parte externa, se por um acaso você não conseguir ter o entendimento daquele movimento que vai ebulir todo o processo de dissipação de massa, está errado isso aí. Então é necessário você colocar mais hélices no mesmo eixo. Não sei se eu fui claro. Aproveitando esse tema, nós temos mais uma pergunta do Jefferson. Ele questiona, nesse caso, quando se coloca mais de uma hélice no mesmo eixo, se faz necessário aumentar a potência do motor? Não. Se você for colocar ao mesmo diâmetro que você já tem, com certeza, porque você vai duplicar o consumo motriz, o arrasto. Não é isso que eu estou falando. A inserção de mais hélices no mesmo eixo é para você distribuir orientado por cálculo de operação unitária. Então, muitas vezes, se você tem um tanque de 1.000 litros, vamos setar ali 1.000 litros. Eu acho que 1.000 litros é um pouco grande para a média. Tá? Estatisticamente falando, o tanque mais utilizado é 300, 400 litros. Então, vamos lá, tem 1.000 de altura por 600, 650 de diâmetro. Essa é a configuração básica, sem conicidade. Então, digamos que você tem 650 por 1.000 de altura. É fundamental, se você trabalha com uma hélice de 300 milímetros, eu estou falando isso a grosso modo, tá? Uma hélice de 300 milímetros, se você for inserir 2 ou 3 hélices de 300 milímetros, o seu motor ele vai desarmar em questões de segundos. Agora, se você colocar num cálculo de CFD, você vai identificar que a primeira hélice ela pode ter 100 milímetros, pode ser pequenininha. A segunda hélice pode ter 300. A terceira hélice pode ter 250. A primeira hélice, num outro caso, a primeira hélice pode ter um dente um pouco maior. A segunda hélice ela pode ter dutos, onde suaviza, para evitar ali a decantação da matéria-prima, ou seja, você vai potencializar a recirculação interna. E por aí vai. Não deixo eu só finalizando. Nunca trabalhe com hélices idênticas no mesmo eixo. Tá? Porque você vai ter um consumo de amperagem muito elevado. Nós temos mais uma pergunta. Qual tipo de hélice indicada para um misturador de 500 litros? É uma pergunta bem específica. Misturador de 500 litros e 800 milímetros de diâmetro para saneantes. Essa pergunta é do O2 Lab. O2 Lab, muito prazer. Não sei qual é o recipiente de trabalho, se é uma caixa d'água, um tamborete, uma bombona, EBC, um tanque de inox. O elemento indutor para você encontrar a homogeneização é metros por segundo, não é tamanho de hélice. Então, para você, se for trabalhar num cenário cilíndrico, que eu acho que é o que você trabalha, já vai gerar em torno de 19 a 26 metros por segundo. A hélice mais apropriada, custo-benefício, chama-se tecnologia Araiose.
ela é norueguesa. Então ela é dentada, só que você tem um fluxo radial conjugado com um fluxo axial. Num português mais fácil, você vai conseguir trabalhar com apenas uma hélice lá na parte inferior do tanque, que toda matéria-prima que vai sedimentar, ela vai recircular com bastante intensidade. Dependendo da sua família de produtos, a gente recomenda você colocar 2 hélices araioses para que você consiga ter uma profusão no seu mix. Tem uma pergunta também do Renato, que acabou de chegar. Ele quer saber se existe alguma relação proporcionalmente entre volume e o tamanho dos dentes. Com certeza. Volume do produto e tamanho dos dentes. Tá. Renato, toda mudança sempre é mais dolorida na transição. Sempre. Então, um exemplo que eu posso traçar é, você vai tomar um banho. Então você vai sofrer mais na transição. Ou é para entrar no banho ou é para sair. Hélice é a mesma coisa. Misturar é muito simples. É um processo que, se você for ter entendimento, tudo na vida é uma composição de matéria-prima. Umas um pouco mais sólidas, outras mais densas, outras tixotrópicas. Mas tudo você precisa misturar. O cálculo que você faz é uma regra de 3 bastante simples, que está público. Nós temos no nosso site, a gente tem em diversos lugares. É só clicar no link da bio. Potência motriz, dimensional, altura e largura e carga de sólido, ou seja, peso da matéria-prima. Com essa equação, uma expressão bastante simples, uma regra de 3, você consegue derivar num cálculo de escoamento periférico. Então aí você tem um entendimento de quantos dentes você precisa, qual é a inclinação desse dente, qual é a expansão e o espaçamento entre eles. Um elemento, Renato, que ele é absolutamente negligenciado em todos os modais, por empresas que eu admiro também, é o espaçamento entre os dentes. Porque a mistura nunca acontece no corpo. Ela sempre acontece, isso é no fluxo radial e axial. Então ela sempre acontece nas extremidades do vetor. Sendo que ninguém se atenta para o espaçamento entre os dentes. Logo, se o fluxo radial e axial acontece de forma helicoidal, transladando a matéria-prima entre os dentes, por que ninguém pergunta qual é o espaçamento entre os dentes? Qual é o peso da matéria-prima que vai percorrer esses espaços, que vai acontecer a desestabilização? Não sei se fui elucidativo, mas depois a gente pode marcar aqui também uma videochamada e conversar com o maior prazer do mundo. Desculpa lembrar mais uma vez, mas eu estou vendo que tem bastante gente entrando. Quem estiver interessado em participar do nosso sorteio, precisa escrever aqui nos comentários a expressão "eu quero". Okay? Temos mais uma pergunta do Carlos. Ele pergunta se nós temos engenheiros químicos na equipe só hélices. Engenheiro químico, não. Nós tínhamos uma engenheira química, mas ela saiu, hoje está trabalhando na Ginomoto. Lívia TM, está fazendo uma falta, mas hoje nós temos a Beatriz Matos, que é engenheira de biotecnologia e processos, que é uma mulher muito competente. Nós temos o Johnny, que é um engenheiro de projetos bastante eficiente. Temos o Paulo, que nos auxilia na parte de CFD também, que é um engenheiro muito competente. Mas engenheiro químico nós não temos. No momento. Estou tentando ler aqui, pessoal. Estamos com muitas interações e pessoas de todas as partes do Brasil entrando na live. Muito interessante. Agradecemos a presença de todos. Oi. Eu vou fazer uma inserção aqui, que eu peço desculpas, pessoal, porque eu não enxergo direito. Mas eu pude observar que chegaram algumas mensagens. Por que acontece desarmamento de motor? Desarmamento de motor sempre está relacionado com erro dimensional do agitador. Não existe outra história. Acho que 99%
é porque você está com algo muito pesado, girando de uma forma é, sem nenhum controle, ou seja, para menos ou para mais. Então, se você está trabalhando com uma lama, tá, vamos colocar aqui um chocolate derretido. Você está trabalhando com uma hélice só, ele vai desarmar, não importa se ela é pequenininha, porque ela vai cisalhar, ela vai movimentar só o núcleo, as extremidades vão ficar totalmente sem nenhuma movimentação, ele vai desarmar. Se você tem um veículo bastante leve, 0,0, como a água, ou como emulsões cosméticas, você tem um vetor muito grande, ele vai desarmar também. Então, quase sempre está relacionado a um equívoco dimensional, não levando em consideração tixotropia e higroscopia das matérias-primas em loco. Perfeito. Chegou uma dúvida também de um cliente que viu a nossa hélice Araiose no Instagram. Perfeito. E gostaria de saber qual é a diferença entre ela e o mais conhecido disco Caulis. Desculpa, qual é o nome? É a Priscila. Oi, Priscila, muito prazer. Priscila, ela é muito assemelhada. A hélice Caulis é um dente para cima e um dente para baixo. Então você dobra a extremidade para cima e outra extremidade para baixo. Não tem inclinação, não tem cálculo de espaçamento, não tem cálculo de expansão, não tem nada. É um dente para cima e um dente para baixo. Esse é o verdadeiro Caulis, como é conhecido em todo o Mercosul. Caulis é uma fábrica, não é um produto final, que fica em Tino, na Califórnia. Morehouse Caulis. Se for digitar www.morehousecaulis.com, depois eu posso deixar o link aqui. Eu tenho em diversos outros lugares do nosso site, aqui nas redes sociais. Eles foram precursores no final, no início da Segunda Grande Guerra, onde tinha que gerar tintas para pintar os tanques. Então não tinha como se fazer isso aí. Então uma empresa nos Estados Unidos identificou que se criasse algo cilíndrico, com pontas, e acelerasse a uma determinada velocidade constante, você conseguiria desestabilizar aquelas moléculas sem que houvesse necessidade de prensa, ou seja, que é a parte de prensagem, de moinhos. Então você conseguia desestabilizar ela com muita facilidade. Daí cunhou-se o termo dispersão. Então eles foram os precursores lá na década de 30, 40 na parte de dispersão. Então imagina como isso está defasado. É uma empresa séria, correta, está até hoje em dia, produz outros equipamentos. A Araiose é uma tecnologia muito acima, que não é americana, ela é norueguesa, onde você tem um entendimento profundo do tamanho do dente, do espaçamento entre eles, do grau e da inclinação, ou seja, você sabe exatamente o que você está comprando. E ainda, na parte do corpo da hélice, você tem novos dentes, em diversos formatos. Para cima, para baixo, para o lado, perpendicular, diagonal, para facilitar ainda mais o processo de movimentação, dissipação, escoamento, absolutamente tudo. Hélice é vantagem competitiva. Sempre tem alguém pensando como é possível misturar mais rápido, melhor e economizando custos. E as inovações acontecem sempre em crise. Porque quando o time está ganhando, como está tudo acontecendo, é tendência normal dos mamíferos se refastelar na cadeira e falar, não, tá bom, está aqui, tá, funciona assim. Mas é exatamente aí que acontece o perigo. Porque quase sempre, quando há um entrante com vontade e tem entendimento de custo, entendimento de gestão, ele passa na frente de muita gente. Então, se eu puder dar um conselho, esqueça hélice centrífuga, hélice naval, partam para hélices com tecnologias embarcadas. Tecnologias embarcadas não significa que você tem que colocar um robô, pegar ali um carro da Tesla, colocar ali uma inteligência artificial para poder monitorar. Esquece então tudo isso. Hélice inteligente é aquela que te atende.
com o que você tem no seu cenário, extraindo o que é de melhor do que você já faz. Então pode ser, se você tem uma bombona, muitas vezes você, substituindo a hélice, você já tem uma outra máquina. Se você tem uma caixa d'água que para a sua realidade te atende, você não precisa tomar crédito a 20% para construir uma estrutura de inox, bonita, maravilhosa. Não, continua com a caixa d'água, cara. Você consegue substituir a hélice, você vai ter um ganho extraordinário de qualidade de mistura. A maior prova do que eu estou falando é a nossa reputação. É muito fácil falar de mim, mas vejam o que as pessoas estão falando da gente. Vá no Google, vá aqui no próprio Instagram, segue a gente lá no YouTube. A gente ativou recentemente o canal no Twitter, viu que as pessoas estão falando para a gente no LinkedIn, que nós ajudamos efetivamente quem está querendo reduzir custo, reduzir tempo de batelada, e nunca, em hipótese alguma, a gente sugere que você faça o mesmo. Compra esse naval, tipo Caules, híbrida, a gente sempre sugere que você vá além, porque o preço é praticamente o mesmo, não tem muita diferença. Perfeito? Maravilha. E que a gente tem mais uma pergunta que chegou via direct hoje ao longo do dia. O Alexandre, de Niterói, pergunta, ele trabalha com uma furadeira portátil, né, numa bombona, e ele gostaria de saber qual é a sua recomendação de altura que essa hélice precisa ficar em relação à bombona para ele ter uma melhor performance no produto. Eu recomendo que você trabalhe pelo menos de uma equidistância inferior, não menor do que 20 centímetros, 20 milímetros. A grande vantagem de você ter uma furadeira é que você consegue basculá-la manualmente. Mas aí você tem o custo ali do ajuste, até o custo físico das inserções. Mas pelo menos uma equidistância não inferior a 200 milímetros. Temos uma pergunta da Cíntia. Ela pergunta, para a produção de tinta de pequenos volumes com alta viscosidade, o tamanho da hélice de dispersão interfere? Precisaria utilizar uma hélice maior pela viscosidade ser maior? Não. Aí vai de encontro àquilo que eu mencionei no início da live. Não é uma hélice maior que vai entregar uma qualidade de soluto limpo. É você respeitar o cálculo de operação unitária. No seu caso, de forma bastante preliminar, aqui sem ver nenhuma imagem, sem ter nenhum comprometimento com o diagnóstico de CFD, para você, o produto não é difícil de encontrar uma homogeneização, uma dispersão, uma destabilização. Qualquer pessoa que vier mencionar que é um produto extremamente difícil, ele está com interesses escusos com você. Eu recomendo você trabalhar com mais hélices no mesmo eixo e com dentes intervalados, porque você consegue transladar qualquer carga de sólido, principalmente se lá na frente você for trabalhar com sílica ou até mesmo base solvente ou qualquer correlato que tenha elementos semissólidos mais agressivos. Nós temos uma pergunta do Renato. É possível excluir a etapa de moagem na produção de tinta? Com certeza. Moagem é um processo muito complexo. No Brasil e no mundo, quem faz muito bem é a NETS, mas ele é muito caro. Se você tiver um respeito pelo cálculo de operação unitária, você vai esquecer muito, independentemente da esfera, itens, icônio, de vidro. Isso aí é um passado completamente... É um passado que não tem volta. Porque você precisa ter uma estrutura, caro, manutenção cara. Hoje nós atendemos muitas empresas que trabalham com base solvente, que é difícil,
A gente tem um case muito pertinente. Não posso compartilhar por questões de NDA, cláusulas de sigilosidade, mas é uma das maiores fabricantes de tinta automotiva do Brasil. A gente fizemos um mapeamento completo de cada tacho, motor, carga de sólido. Eles tinham um problema muito grande com a movimentação dos tachos. Então, eles tinham que fazer ajustes sempre de última hora. Então, eles pegavam um tacho que estava vazio e faziam acerto. Isso é comum. Tá? Mas é uma das maiores empresas mais respeitadas e consolidadas em toda a América Latina. E deveriam ter, em média, ali, eu acho que, não vou falar números exatos, tá? Mas devem ter pelo menos uns 40 dispersores, de todas as marcas que tem. E apenas um moinho. E o moinho ficava lá na fábrica antiga e era usado ali para fazer um amarelo, um ajuste. Lembre-se, se você faz bem feito a operação unitária, que é respeitar e entender o que está acontecendo dentro do tanque, você não precisa do moinho. Você consegue encontrar ali o soluto, uma destabilização limpa, só movimentando. Nós temos uma pergunta que chegou via direct também hoje ao longo do dia, da Ana Paula, de Florianópolis. Ela produz cremes e loções e tem algumas dificuldades com formação de bolhas de ar. Ela gostaria de saber se tem alguma hélice que nós podemos recomendar que evite essas bolhas. Com certeza. A gente está apresentando no mercado 21 novos modelos para o seu segmento. Isso desde quelante, agente umectante, emoliente, gelificante, reguladores, tanto para emulsão fase óleo e água, como o antagonismo disso. Hélices de alta velocidade de descarga, fluxo laminar, onde você vai conseguir encontrar ali uma velocidade de produção sem que haja ali muitas interações negativas. Qualquer hélice de fluxo laminar, nós conseguimos atendê-la para que você consiga reduzir a insuflação em qualquer modal do seu processo. Independente se vai ter conservante, agente ou espessante, hélice de fluxo laminar. Temos mais uma pergunta que chegou hoje via direct do Daniel. Ele gostaria de saber dicas para quem está iniciando um projeto de empreendimento nessa área e essas dicas em termos de custos e de investimentos. Daniel, parabéns pela coragem. Você tem que ter entendimento de sabedoria para lidar com a vida. Empreender não é fácil. Nunca foi fácil. No Brasil é mais difícil ainda. Você não tem crédito. Eu mudei de vida com o empreendedorismo. Mudei a vida de muitas pessoas. Mudei a vida da minha família. Das pessoas que trabalham para mim. Não é o meu primeiro negócio. Meu último negócio eu tive falência decretada. Demorei 4 anos para me recuperar. Comecei a sua hélice absolutamente do zero. O que eu te dou de conselho é estude. Harvard não estuda cases de sucesso. Estuda cases de insucesso. O mal nosso, brasileiro tupiniquim, estou falando isso de uma forma muito subjetiva, tá? A gente gosta de estudar tudo aquilo que deu certo. A gente gosta de copiar o que dá certo, a gente gosta de frequentar bares que estão cheios, bares que estão bons. A gente não quer saber se está bom, está cheio, quer dizer que ele é bom. A gente vai para praias que são famosas, sem saber se elas são seguras, confortáveis. Então o brasileiro ele vai mais do mesmo. É o pior aquilo que tem. Porque nós somos um país onde tem uma natureza orgânica franqueadora. Então significa a pessoa faz coxinha, já vem 10 pessoas falando assim, olha, está dando certo, está com fila aqui, eu posso copiar essa coxinha? Sem saber se o franqueador tem entendimento de gestão, muitas vezes ele teve uma sorte ali, momentânea. Olha o que está acontecendo com o nosso histórico. Foi o boom da brigadeiria, boom
cupcake, dos paleteiros, dos bolos caseiros. Agora está um boom de beach tênis, teve boom de temaqueria, boom de crossfit. O brasileiro faz mais do mesmo. Aí ele vai inovar, ele monta um beach tênis, em vez de servir coco, ele bota até um temaki. Olha, meu beach tênis é o melhor que tem, eu uso areia semi-hidratada. O cliente não está nem aí para isso. Ele não faz conta que com o espaço que ele está alocando, ele só pode botar 2 pessoas de um lado e 2 pessoas de outro. Então estude. Tudo que você for fazer, olhe todos os detalhes. Principalmente os detalhes que você não gosta, que são os insucessos, as falências. Tem um programa que é muito bom para você não seguir, que chama-se Pequenas Empresas Grandes Negócios. Porque aquilo lá, você assiste Pequenas Empresas Grandes Negócios, vai para o outro lado. Porque aquilo é uma fábrica de ilusão. É muito bom o programa. Ele valoriza os pequenos empreendedores, valoriza empreendedores médios, corajosos. Eu não estou colocando aqui em xeque a qualificação dos profissionais que fazem aquele programa subir. Não, pelo contrário, tudo gente de excelência, mas você não pode se basear o êxito de sucesso naquilo lá. Tem que se basear nas taxas de insucesso, gostar de estudar. É mais ou menos isso. Isso é um papo que eu gosto bastante. Se você quiser, escreve aí que depois eu posso compartilhar contigo mais informações. Nós estamos expandindo a empresa, estamos lançando uma outra empresa. Graças a Deus, o ano começou muito bem. Fechamos o ano muito bem. E o que eu puder compartilhar, ajudar, talvez uma pequena dica aqui, acolá, mas estude, cara. Independente do cenário, se você for montar uma academia, for fazer manutenção em filtro de bebedouro, fazer uma limpeza de caixa d'água, estude. Porque você vai entrar na frente de muita gente. Antes de mais uma pergunta, provavelmente o último lembrete. Quem quiser participar do sorteio ainda dá tempo, é só escrever "eu quero" aqui nos comentários, tá bom? Nós temos a pergunta aqui da Joana. Ela gostaria de saber se ela vier visitar o nosso showroom aqui em São Paulo, ela consegue fazer a aquisição das peças na mesma hora. Joana, com certeza. Você vai ser atendida por toda a nossa equipe. Vai ser o maior prazer do mundo recebê-la. A gente vai conseguir apresentar quase todos os nossos misturadores, explicar detalhadamente, e você vai conseguir comprar, seja por Pix ou por cartão de crédito. É legal porque o mais importante, acho, do showroom é para ter aquele contato pessoal. As nossas vendas, o maior diferencial nosso é o pós-venda, porque você tem o WhatsApp direto, não é aquele atendimento por chat ou só por e-mail, isso não existe comprando com a Suedes. A nossa cultura é comprou conosco, eu nunca mais vou soltar da sua mão. Você pode ir lá em todos os nossos relatos nas redes sociais, a gente ajuda de todas as formas possíveis, como instalar, qual é o melhor motor, qual o tacho que você precisa, qual é a torneirinha que você precisa para poder dar mais vazão, por que na hora que você faz a homogeneização está ok, mas na hora que você faz a movimentação da carga, ela chega ali diferente. A gente vai estudar qual é a bomba que você está utilizando, pneumática, Nemo. Então eu estou sempre com você. E o nosso diferencial eu nunca mais vou largar da sua mão. Porque eu entendo que se você comprou um Aeris conosco, pode ser de laboratório, pode ser de 5 litros ou de 100 litros, se eu fizer tudo certo, eu vou ajudar você a duplicar a sua produção. E se você vai duplicar a sua produção, você vai lembrar de mim mais tarde. Venha nos visitar, conta um pouco da sua história. Se tiver uma antecipação, eu consigo estar também presente e participar. Se não, Thalita, Naya, Vitor, Beatriz Matos conseguem atender muito melhores do que eu. Temos mais uma pergunta aqui, é do Ademir. Ele está iniciando uma pequena produção de cerveja e ele gostaria de saber se nós temos alguma hélice específica para esse produto. Aloísio? Ademir.
Ademir, temos muitas. Existe uma invasão de fluxo horizontal para você trabalhar com cervejas, porque precisa lentificar o processo. Mas hoje não precisa mais disso. Está chovendo, daqui a um touro aqui em São Paulo. Pessoal, se por acaso sumir, é porque aqui é a região onde eu estou, choveu, cai árvore e acaba a luz. Nós temos diversas hélices, onde atenderão o que você precisa. Não precisa trabalhar com hélices de baixa velocidade, pode ser de média para alta. Com certeza consigo atendê-lo com todo o prazer do mundo. Eu acho importante, pela intensidade da chuva, peço mil desculpas, mas eu acho que a gente pode dar celeridade aqui no sorteio. Se eu não respondi todas as dúvidas, mais uma vez me perdoem, mas eu vou respondê-las todas e enviar por direct a todos que for de direito. Vamos para o sorteio? Perfeito, vamos sim. Eu anotei todos os nomes das pessoas que sinalizaram, estão aqui neste recipiente de vidro, e aí nós vamos fazer agora o nosso famoso sorteio, bem manual. Alá, Luiz Baricelli, Mega da Virada. Não estou olhando, vamos ver agora qual foi o número sorteado. Foi Jefferson Melk, de Diamantina, Minas Gerais. Parabéns, Jefferson. E se você puder, manda um oizinho pra gente no direct, para que a gente possa entrar em contato com você, pegar seu endereço e fazer o envio do brinde. Agradecemos a todas as pessoas que participaram. Juliana, Cíntia, queriam muito ganhar. Josiane também queria muito ganhar. Vamos fazer outras vezes, viu, meninas? Parabéns para o Jefferson, que foi presenteado. Muito obrigado, é uma honra estar com vocês, compartilhar um pouquinho do meu humilde e simplório conhecimento. Então, o que vocês precisarem, Jefferson é maravilhoso. Manda mensagem para mim, aqui, ou para toda a equipe. Muito obrigado, obrigado de verdade, de coração. Tá bom? Perfeito. Fiquem com Deus. Uma ótima semana abençoada para todo mundo, com muita vida e muita saúde. E até segunda-feira. Mas antes disso, eu vou responder as perguntas aqui no direct. Perfeito? Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Rick. Boa noite, Lu. Tchau.